Por favor, assente-se um pouquinho. Diga comigo da aparência, a essência, da hipocrisia, a piedade. Essa é uma mensagem que nos introduz no tema essência versus aparência. Talvez tenha ela continuidade no próximo domingo. Nossa oração é que o Espírito Santo nos conduza nessa jornada que agora iniciamos. Na última quarta-feira nós fomos agraciados com chuva. Aleluia! Passado mais de mês e meio, sem que caísse uma gota d'água, o Senhor nos enviou refrigério. Nos muitos dias, contudo, que tivemos de manhã sem nuvens, céu do mais puro azul, noites estreladas, lua intensamente brilhante. Quem estivesse em viagem e passasse por Aquidauana, olhando para cima, veria essa beleza toda e não perceberia que nós estávamos vivendo um problema real pela baixa umidade relativa do ar. Muitas pessoas com problemas respiratórios, nós temos aqui vários irmãos que trabalham na área da saúde, encheram consultórios e hospitais nesses dias de muita secura. Então a bela aparência dos céus, toda essa claridade ou transparência, por falta de nuvens, ocultava, na verdade, um grande perigo. Os meteorologistas, quando fazem a previsão do tempo, chamam a atenção para esse dado que é a umidade relativa do ar, que é, na verdade, a quantidade, olha só, de vapor d'água contida na atmosfera, em relação, então, é um cálculo, em relação à quantidade máxima que a atmosfera poderia suportar na temperatura em que se encontra. Qual o máximo que a atmosfera poderia suportar sem que isso caísse por saturação? Sobre esse total, sobre esse máximo, é colocado o valor da quantidade de água, e aí é feita a conta. O problema é que em períodos de longa estiagem, característicos do final do inverno, por exemplo, a umidade do ar cai muito, fica muito mais alta nos dias quentes de verão, por causa da evaporação que ocorre depois de pancadas de chuva, por exemplo. E aí a preocupação dos meteorologistas é que essa variável meteorológica afeta o organismo de praticamente todos os seres vivos. A Organização Mundial de Saúde diz o seguinte: o nível ideal para o organismo humano gira entre 40% e 70%. Curiosamente, enquanto eu estava escrevendo essa mensagem, um dos momentos em que eu escrevia, olhei lá, enquanto estava a umidade relativa do ar, evidentemente, estava em 39%, ou seja, abaixo do mínimo aceitável pela Organização Mundial de Saúde. Acima desses 70%, o ar fica praticamente saturado de vapor d'água, e isso interfere num mecanismo que é o mecanismo de controle da nossa temperatura corporal, exercido, nós sabemos muito bem, pela transpiração. A temperatura alta, um ar muito úmido, faz com que o suor evapore mais lentamente. E como o suor evapora mais lentamente, o nosso corpo não se resfria. Então a temperatura alta com a umidade alta transforma a atmosfera numa verdadeira sauna e o nosso suor não evapora, de modo que o nosso corpo não resfrie. Isso é um problema. Umidade muito alta e calor. Mas no extremo oposto nós temos um tempo seco demais, com baixíssima umidade do ar, que causa danos ainda maiores para a saúde. Não se dispersam os gases poluentes, ou seja, o ar fica com uma qualidade ruim. O tempo seco faz com que as mucosas das vias aéreas comecem a ressecar e as pessoas ficam mais vulneráveis a crises de asma, como alguns de nós tivemos nesses dias, e infecções virais e bacterianas. Mas se não fosse pela fumaça das queimadas, por incrível que pareça, há pessoas que conseguem fazer queimadas em tempo seco, se não fosse a poeira visível no ar,
essa baixíssima umidade que nós vivemos nos últimos dias seria um perigo completamente invisível. Se o ar não tivesse poeira, se não tivesse fumaça, o que muitos de nós chamaríamos de tempo bom, não poderia, na verdade, ser considerado tempo bom. O que eu quero dizer no início da mensagem, que será introdutória, é que belas aparências, por vezes, escondem grandes perigos. Ontem minha esposa, essa mulher lindíssima que está aqui à minha esquerda, eu ando tendo um problema sério para me controlar e não ter desmaios sucessivos dentro de casa. É estonteante essa beleza. Minha esposa, com quem já estou há 22 anos, ontem me mostrou um pequeno vídeo. Esse pequeno vídeo já tem 11 anos. Nele, 2 de nossos filhos, eu vou pedir que eles fiquem de pé, ainda mais que reticências. Jonathan, por favor. E Gabriel, cadê Gabriel? Está lá atrás dando tchauzinho. Nele, 2 de nossos filhos aparecem, pequenininhos, é verdade, eu disse o vídeo tem 11 anos. O Jonathan bebê com 1 aninho e meio, Gabriel com 6 aninhos. Como diz minha sogra, brincando, é tão bonitinho quando é pequeno, pena que cresce. Eu gostaria de exibir esse vídeo a vocês, pois está profundamente ligado ao que Deus quer nos falar nesta mensagem hoje aqui. Que lindo, né, gente? O bebezinho está preocupado com aquilo que lhe toca. No caso dele, é a canção Tempo de Adorar, depois entra a segunda da Nívia. E minha esposa estava lembrando que o Jonathan não podia ouvir o CD da Nívia, esse CD da Nívia, que ele ficava doidinho, como aparece no vídeo. O bebê está preocupado com o que lhe toca, a canção Tempo de Adorar, da Nívia. O bebê quer que outros, no caso o Gabriel, participem dessa experiência festiva que ele está vivendo. Aquela música tinha um sentido profundo para o bebê, maior que o das palavras que ele não entendia. Era hora de, como aparece no vídeo, dançar, pular, rodar, aplaudir, sorrir, alegrar-se. Não importavam exterioridades. Não importava a roupa. Vocês notaram que Jonathan estava só de fralda e cuequinha. Gabriel, recém tinha acordado, não tinha nem penteado o cabelo estava daquele jeito. Mas na mente do bebê era tempo de celebrar. A criança pequena não se preocupa com a sua própria aparência, enquanto ela expressa o que sente. Ela não se preocupa porque isso para ela não importa. E, na verdade, não se preocupa porque isso para ela, de fato, nem existe. A aparência das coisas, no ciclo da vida, digo, na continuidade da nossa existência, a aparência das coisas passa a importar a partir das reações de terceiros para com aquilo que nós fazemos. Então, no caso do bebê, terceiros mostram uma determinada reação àquilo que a criança faz. Esses terceiros ensinam a criança, com as suas reações, a se importar com a sua própria aparência. E, de um modo geral, esses terceiros que fazem com que a criança passe a se importar com a sua própria aparência são mesmo os seus cuidadores, sobretudo. Ou seja, preocupação com a aparência. A mensagem de hoje é uma introdução ao tema aparência versus essência. Preocupação com a aparência é, desde o início na existência humana, um conceito externo. Para a gente entender isso, vamos diferenciar do conceito de autoconsciência. A autoconsciência tem início quando o bebê, sozinho, passa a admirar, por exemplo, quem já ficou observando um bebezinho, é a coisa mais linda quando eles começam a parar para olhar a mãozinha, aquelas mãozinhas fofas de bebê. E eles ficam analisando. Vitória, a nossa mais velha, ficava horas,
só olhando mãozinha, aí pega o pezinho, quer pôr na boca, tudo eles querem pôr na boca, morder o próprio pé, eles têm uma elasticidade enorme, eles conseguem colocar o pé na boca. Ali a criança começa a descobrir que ela é um ser. Com o passar do tempo, a preocupação com a própria aparência vai se construindo, principalmente na presença de outro ser humano ou de outro ser, e aqui a gente inclui Deus, de outro ser estético. Nós poderíamos, por causa disso mesmo, dizer que essa preocupação com a própria aparência é parte relevante no ser humano da sua consciência do outro. É no encontro com o outro que eu vou me preocupando com aquilo que eu mostro ser. Antes disso eu apenas sou. Quem está entendendo? Diga amém. Agora eu vou me preocupar com o que eu posso ser diante de alguém, a partir das reações que esse alguém demonstra para mim. O outro tem, em parte, não completamente, ele tem, em parte, a função de apresentar para mim aquilo que seja ético ou estético. E essa é mesmo uma função e um direito do outro, porque o outro também é um ser consciente de quem ele é no mundo. E do mesmo modo que há aquilo que me faz bem e aquilo que me faz mal, o mesmo ocorre com o outro. Há aquilo que lhe faz bem e há aquilo que lhe faz mal. Então isso tem que importar de algum modo nas nossas relações. Tudo bem? Isso é vida humana. Mais que isso, a sociedade ou a coletividade tem uma história, uma herança histórica que é confiada a mim. Nenhum de nós veio para a vida ou entrou na existência como sendo o início da sociedade ou da civilização humana. Nós temos que receber uma herança. Nós somos a continuidade de uma história. Essa história, naquilo em que ela é útil, naquilo em que ela é estética e ética, essa história deve ser adiante, deve ser passada adiante. E isso é mesmo uma definição correta, ou uma das definições corretas de cultura. Nós não somos o começo da civilização. Temos aqui alguém que começou a civilização agora. A partir de você ou de mim, agora existe raça humana sobre a Terra, a sociedade, é isso? Não. Padrões éticos e estéticos que contribuem para o progresso de uma determinada sociedade. Padrões éticos e estéticos que contribuam para a perpetuação da vida e que correspondam ao contínuo aprimoramento da existência humana devem ser transmitidos geracionalmente. Por vezes como parte dessa preocupação com a própria aparência, ou dito de outra forma, por vezes como parte dessa consciência do outro. Consciência do outro também é transmitido, ou transmitida, digo, geracionalmente. Daí surgem algumas perguntas, e nós partiremos para alguns textos bíblicos, que vão nos fazer pensar muito. Eu gostaria de saber se estamos juntos no pensamento. Primeira grande pergunta é a seguinte: a preocupação com a minha aparência, ou minha consciência, ou a consciência do outro a meu respeito, digo, a preocupação com a minha aparência pressupõe inocentemente que o outro seja sempre sincero diante de mim. Ele sempre vai reagir à altura daquilo que eu lhe transmiti e será transparente nessa reação para comigo. Se eu me moldo parcialmente devido às reações do outro, que não está efetivamente sentindo o que parece sentir, eu estou me equivocando, eu estou errado. O outro, mesmo se for alguém conhecido, é sempre sincero na sua reação, na sua consciência da minha existência, lembrando que a preocupação com a própria aparência é, na verdade,
preocupação com a consciência que o outro tem de mim. Não há entre seres humanos mentalmente lúcidos. Eu não estou falando aqui de pessoas que tenham limitações cognitivas. Eu estou falando de seres humanos que têm domínio das suas faculdades mentais. Não há entre seres humanos mentalmente lúcidos, que cuidam da própria aparência, quem não leve em conta, uma redundância necessária aqui, o que a aparência aparenta. Isso não existe. Aparência é aquilo que, sobretudo, o outro vê. E nós, vamos lembrar isso também, vimos lá, numa série de mensagens do Deus vivo e verdadeiro, nós literalmente nunca nos vemos. No máximo nós vemos um reflexo de nós no espelho, mas aquele não somos nós. Ninguém efetivamente se vê. Aparência, ou a preocupação com a aparência, é preocupação com aquilo que o outro vê. Mas nós seguimos ainda com perguntas. Se o outro que me vê é um desconhecido, é alguém que está me vendo talvez pela primeira vez, como eu posso prever o efeito daquilo que manifesto para ele? E como efetivamente devo ser diante dele, se ele ainda não me conhece? Haverá algum padrão ético? Essa é a pergunta. Haverá algum padrão não tão subjetivo assim, não tão pessoal assim, que sirva de fundamento para aquilo que eu devo ser em respeito à consciência do outro, incluindo o outro que ainda não me conhece? Qual é o fundamento do modo como eu devo aparecer no mundo? Todos nós nos manifestamos no mundo. Todos nós somos entes na vida. Como deve ser a nossa manifestação? Nós precisamos começar a pensar essas coisas à luz de textos bíblicos que são tesouros para nós. Grandes tesouros para nós. E como não poderia deixar de ser, nós retornamos agora ao livro de Gênesis. Em Gênesis 3, logo após Adão e Eva pecarem, desobedecendo uma restrição que, sejamos sinceros, era insignificante. A proibição de não comerem do fruto de uma única árvore em meio a todo um jardim cheio de uma enorme variedade de árvores frutíferas, ou seja, a ordem era mesmo uma ordem insignificante. Depois de Adão e Eva pecarem desobedecendo essa ordem, é-nos contado algo completamente surpreendente. Gênesis capítulo 3, a partir do verso 7, parte B, diz o seguinte. Leio a versão de Portugal, o livro. Enquanto comiam, começaram a dar-se conta de que estavam nus e não se sentiam à vontade. Adão e Eva percebem a sua nudez. Foram então arrancar folhas de figueira que cozeram para se cobrirem à volta da cintura. Ao cair a tarde daquele dia, ouviram o Senhor Deus a passear através do jardim. Então esconderam-se por entre o arvoredo. O Senhor Deus chamou por Adão. Onde estás? Ouvi-te passar pelo jardim, respondeu Adão, e não quis que me visses nu, então escondi-me. Mas quem te mostrou que estavas nu? Comeste do fruto daquela árvore sobre a qual te avisei? Eu disse a vocês que o texto é absolutamente surpreendente. E a surpresa é a seguinte. É completamente estranho que Adão e Eva se escondam de Deus especificamente por estarem nus e não por terem comido do fruto que Deus lhes proibiu comer. Que estranho. Era de se esperar que eles se ocultassem entre as árvores, porque haviam comido. Mas não é isso que o texto diz, em nenhuma versão.
eles se escondem por causa da sua nudez. A absoluta sinceridade, e aqui nós entramos numa primeira grande verdade que a palavra de Deus quer trazer para nós. A absoluta sinceridade, diga comigo, sinceridade. A total exposição, não haver qualquer distância entre Deus e os seres humanos, nenhuma distância causada ou ocasionada por vestes, nenhuma distância. Não haver qualquer distância entre Deus e os seres humanos é agora, por causa da queda, para Adão e Eva, mais ameaçador que estar longe de Deus. É preferível na mente daqueles que caíram, no caso Adão e Eva, preste atenção, é preferível estar invisível aos olhos de Deus do que estar totalmente visível a Ele. Essa é a grande crise de Adão e Eva. Como Deus vai nos ver completamente? O texto não está defendendo o fim das roupas. No verso 21, será dito, desse mesmo capítulo de Gênesis 3, que Deus acabará por vestir Adão e Eva com peles de animais. O texto quer indicar para nós verdades poderosas na relação do homem caído com o seu Criador. Verdade 1. O que mais assusta ao ser humano desde então? Nós precisamos perguntar isso. É estar nas trevas? O texto diz, não. O que mais assusta ao ser humano é estar totalmente na luz. Segunda pergunta, o que mais assusta ao ser humano desde então? Outro ser humano? Adão e Eva estão se escondendo um do outro? Não, categoricamente não. Eles não estão se escondendo um do outro por causa da percepção de nudez. Não. Adão e Eva estão juntos, escondidos na escuridão da floresta do mundo, escondendo-se de Deus. Por conseguinte, a Bíblia está dizendo para nós que toda a hipocrisia humana, em última análise, será um esconder-se de Deus. Toda afirmação, preste muita atenção nisso, toda afirmação do ser humano sobre si próprio, toda preocupação com a própria aparência, será sempre, em última análise, uma afirmação do ser humano diante de Deus e para Deus. Sempre estaremos dizendo algo para Ele. É sempre diante de Deus que o ser humano está posto, ou melhor, é sempre em algum lugar em relação a Deus que o ser humano se encontra, ou diante dele, ou dele fugindo. Mas é isto que significa viver no mundo, e o mundo é mundo de Deus. Amém? Ninguém é diante dos homens algo diferente daquilo que é diante de Deus. É-se real diante dos homens e se é real diante de Deus. Vive-se uma vida hipócrita diante dos homens, vive-se uma vida hipócrita diante de Deus. Não dá para ser diferente. O ser humano pode até tentar se esconder das vistas de Deus, da sua presença imediata, como Adão e Eva fazem escondendo-se no arvoredo. Mas por toda parte, e aqui o texto é uma grande parábola para nós, por toda parte, a voz de Deus sempre chega até o ser humano, fazendo para ele uma única pergunta: onde estás? Sempre. E sempre o ser humano está dando para Deus uma resposta. O Senhor Jesus afirma um absoluto poderosíssimo, como todos os seus absolutos o são, em Mateus capítulo 12, verso 36. Mas para que nós pensemos no verso 36, eu leio dos versos 35 a 37. Mateus capítulo 12, 35 a 37.
O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Indo para a versão de Portugal, esse mesmo texto, Mateus 12, 35 a 37, nós temos o seguinte: um homem bom, ao falar, revela os ricos tesouros que traz consigo. O homem de coração mau anda cheio de veneno, que aparece naquilo que diz. E garanto-vos, no dia do juízo, hão de dar conta de cada palavra leviana que tiverem dito. O que agora dizem aponta para o vosso destino. Pelas vossas palavras serão aprovados ou condenados. Alguém diria, olhando para esses absolutos de Cristo, ou esse absoluto de Cristo, particularmente no verso 36, de toda palavra ociosa ou de toda palavra leviana que tiverem dito, hão de dar conta. Alguém olhando para essa fala de Jesus diria: Senhor, por que nossas palavras são tão relevantes? Por que nossas palavras têm o poder de condenação ou aprovação diante de Ti? E conforme indicado na Escritura, Deus responderia algo parecido com isto para nós. Porque sempre, todas elas, direta ou indiretamente, são ditas, Deus diria, a mim. Todas. Eis o porquê de Tiago, irmão do Senhor, afirmar o seguinte. Tiago capítulo 3, verso 6. A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, diga comigo, feitos à semelhança de Deus. Verso 10 diz Tiago: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Tiago ressalta o fato de os seres humanos serem feitos à semelhança de Deus. O que dizemos, diz Tiago? Dizemos diante de ou acerca de seres que estão postos diante de Deus e em quem Deus, olha só, ou a partir de quem, a partir dos quais Deus definitivamente, a partir desses seres, remete a si próprio. Pois são seres feitos como seu espelho em miniatura, sua semelhança. O que dizemos, diz Tiago, dizemos diante deles ou acerca deles, e se eles estão diante de Deus e remetem a Deus minimamente, Deus revelado neles, dizemos isto então, diante de Deus e para Deus. Por isso Jesus vai dizer no Sermão do Monte palavras tão sérias. Mateus capítulo 5, a partir do verso 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate, quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar a seu irmão de idiota, diga comigo, idiota, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Jesus está dizendo, fazendo para nós uma advertência seríssima. Preste atenção: palavras más, ditas sobre outra pessoa, ditas a outra pessoa, estão todas no altar de Deus, só que como se fora um animal doente, ou um pão bolorento, sendo oferecido no altar. Essas coisas devem ser removidas dali do altar de Deus, para que uma boa oferta, uma oferta aceitável, suba ao Senhor ali. Essas coisas devem ser jogadas fora, queimadas com o fogo do Espírito Santo,
para que então se possa oferecer algo aceitável a Deus, o Senhor. Não tem como a oferta subir diante de Deus, porque já tem uma outra oferta subindo. Olha só. Um pão bolorento, um animal defeituoso, uma coisa que Deus reprova. Ainda temos seríssimas palavras do Senhor Jesus, nas quais pensar, lá no Evangelho de Lucas. Mas antes de ouvir essas palavras do Senhor, eu gostaria de pensar com vocês numa aparente contradição. O texto vai dizer para nós, em Lucas, que Jesus ofenderá os religiosos. Ele irá ofendê-los. Por causa das palavras e ações opressoras deles, religiosos, sobre o povo. Jesus não condenará a aparência de ações e de palavras, mas a essência dessas ações e dessas palavras dos religiosos. As palavras de Jesus parecerão tão ou mais duras que as dos próprios religiosos. Mas somente as palavras de Jesus serão palavras faladas diante e para Deus em temor. E essa é, em alguns casos, a grande diferença entre a hipocrisia e a piedade. Preste muita atenção. Hipocrisia e piedade, por vezes, não podem ser julgadas pela aparência das palavras. Talvez a fala seja exatamente a mesma, do hipócrita e do piedoso. O hipócrita fala e age, tomando seres humanos como critério final para a sua fala. O piedoso fala e age, tendo a consciência de que tudo é feito diante de Deus e sempre para Deus. Por causa disso, a diferença entre eles, por vezes, não pode ser percebida sequer pelo conteúdo das palavras e ações em si, mas apenas pelo Espírito que move essas ações e essas palavras. Olha que coisa misteriosa. Um é o hipócrita, outro é o verdadeiramente piedoso. O discurso é exatamente o mesmo. Dizem as mesmíssimas coisas, mas as motivações são completamente diferentes. Vamos para Lucas 11, versos 43 a 54, palavras do Senhor. Estamos famintos pela palavra do Senhor? Aleluia, aleluia. Diz o Senhor Jesus: ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas. O que eles amavam? Os primeiros assentos, os primeiros locais, os locais de destaque. Perguntamos, antes de prosseguirmos na leitura do texto, perguntas: é errado, por exemplo, autoridades tomarem assentos de honra em cerimônias? Claro que não. Em outros muitos textos, a Bíblia vai falar sobre honras devidas às autoridades. O problema é ser como, por exemplo, Herodes Agripa I, lá em Atos capítulo 12, de 19 a 23, é dito que porque ele não dá glória a Deus, ele morre comido de bichos. Jesus prossegue na sua fala dizendo: ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Essas saudações eram pausas mesmo nas caminhadas, com longas palavras de bênção. Um e outro religioso se encontravam e um dizia para o outro: Deus abençoe, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, abençoe a tua casa, teus bens, teus negócios, te faça prosperar, te dê saúde. Lá iam eles. Pergunta-se: é errado abençoar alguém? Evidentemente não. Mas o problema deles é que escondiam uma intenção má, um espírito altivo, belas palavras de bênção, escondendo um espírito mau. Jesus prossegue dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. Diga comigo, os homens não sabem. Está tudo muito normal, tudo muito bonito. O teor das palavras parece um teor de alguém que teme a Deus. Você só não pode mergulhar na essência dessas coisas, porque lá só há morte, cadáveres. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: mestre, porque agora Jesus diz escribas e fariseus. Antes ele vinha falando só fariseus, agora inclui os escribas no grupo, os copistas da lei de Moisés. Aí diz a Escritura, respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: mestre, quando diz isso também nos afrontas a nós. E aí Jesus, que não recua diante da fala do mestre, diz: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Vamos ver duas coisas aqui importantíssimas. Eles punham sobre os homens regras que eles mesmos não queriam cumprir. Essencialmente não. E mais, Jesus diz, eles edificavam os sepulcros dos profetas, ou seja, cobriam de honra os sepulcros dos homens de Deus do passado, sem fazerem uma coisa, sem lamentarem o pecado que aqueles que tinham seus próprios nomes de família, seus ancestrais, seu sangue tinham cometido contra esses mesmos profetas. Ou seja, os religiosos transformaram, olha só, transformaram aquilo que deveria ser motivo de vergonha, no motivo para mais ações com aparência de piedade. É um oportunismo hipócrita, é o cúmulo da hipocrisia. Eles não choram o que seus ancestrais tinham feito com os profetas. Eles aproveitam o assassinato que os ancestrais deles fizeram, em vez de se voltarem para Deus chorando e pedindo misericórdia. Eles aproveitam isso para transformar em ritual de falsa piedade. Vamos adornar os sepulcros. Jesus prossegue dizendo: bem testificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração de Jesus seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. E dizendo-lhes ele isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente. Olha a revolução, e aqui eles chegam juntos para fazer interrogações a Jesus. Começam a apertá-lo fortemente, a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas e procurando apanhar da sua boca alguma coisa para o acusarem. Entro no capítulo 12. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: tomem cuidado, acautelai-vos primeiramente diga comigo, fermento dos fariseus, que é, repita, que é a hipocrisia. Fermento coloca-se numa massa para que ela possa crescer. Ou seja, o que fazia aqueles homens, grandes homens, era a hipocrisia. Não era a piedade. Uau, que homens! Sim. A hipocrisia os fez crescer. Se destacam entre o povo com toda a sua hipocrisia. Frase do Senhor no verso 2 desse capítulo: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido. Vamos falar isso juntos, colocando-nos no texto? Tudo
o que dissemos em trevas será ouvido à luz. O que falamos ao ouvido num aposento será apregoado nos telhados. Glória a Deus por sua santidade. Aleluia. E misericórdia por toda hipocrisia dos homens. Isso posto, nós retornamos a questões que foram faladas lá no início da mensagem, para concluir essa introdução. A preocupação com a minha aparência, ou a consciência do outro sobre mim, pressupõe inocentemente que o outro seja sempre sincero para comigo. O outro, mesmo se for alguém conhecido, é sempre sincero em sua reação, em sua consciência a respeito de mim. E se eu me moldo parcialmente às reações do outro, que não está efetivamente sentindo o que parece sentir? E se eu me moldo a reações que, na verdade, não são legítimas para comigo? Eu estou me equivocando. Por isso mesmo, todas as palavras são e devem ser ditas diante de Deus e para Deus. Deus é sempre o santo diante de quem estamos. Deus jamais aprova o que não é justo ou verdadeiramente piedoso. Deus jamais é insincero. O Deus de toda sinceridade é aquele diante de quem nós sempre estamos. Salmo 5, verso 4 diz: Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Vamos falar isso juntos? Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Se o outro que me vê é um desconhecido, como posso prever o efeito daquilo que manifesto a ele? Como devo ser diante dele? Haverá algum padrão ético, não tão subjetivo, não tão pessoal, que sirva de fundamento para quem eu devo ser em respeito à consciência do outro? Se o outro que sempre me vir for Deus, a resposta para essa questão primeira é o seguinte: eu nunca estarei diante do desconhecido. Sempre haverá um padrão ético, objetivo, válido em presença de todos, porque sempre em presença de todos estarei primeiro em presença de Deus. E esse padrão ético, objetivo, é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. É a vida guiada por essa mesma lei que fará com que minhas palavras e ações sejam agradáveis e aprovadas diante de Deus. Estou na sala da minha casa conversando com minha esposa. Estou diante de Deus. Estou na cama conversando com minha esposa pouco antes de dormir. Estou diante de Deus. Estou com meu colega na escola batendo um papo, ou fora da escola porque as férias chegaram, na minha casa, na beira da piscina. Estou diante de Deus. E o que eu disser estará diante dele. E ele receberá como se for a palavra para si. Acerca de quem eu fale e com quem eu esteja falando, não importa. Isso nos leva a andarmos em temor, não é, meus irmãos? Aleluia. Andarmos sempre tendo consciência da presença do Senhor.
O salmista diz no Salmo 16, verso 8: sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, não serei abalado.